Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. E na aula de hoje, como eu havia prometido na aula passada, nós vamos nos encontrar com as 4 operações básicas e mais uma. A mais uma eu vou deixar para o final para criar uma expectativa e você ficar no nosso vídeo. E antes de mais nada, só lembrando que a partir dessa aula aqui, vocês já serão 80% algebristas, porque querendo ou não, ainda não é matemática. Até então não é matemática. Por incrível que pareça, não é. Por enquanto é só álgebra. Então a gente começou com a balança. Aprendemos para que ela funciona. Aprendemos a descobrir o x, que é o seu objetivo final. E agora a gente já teve uma... Agora não, né? Mas agora a gente tem uma chance de ter mais de intimidade com os operadores, né? Que é com o x, com os números, né? Os sinais a gente já investigou todos, né? Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada nisso e vai também conhecer os números, que são essas ferramentas tão interessantes que são outros tesouros das nossas vidas, né? Que nos foram herdadas aí por séculos e séculos de escolhas, tentativas e desistências, etc. Quase que uma seleção natural dos símbolos, né? Fica aquele símbolo que é mais útil, aquele que não é útil. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal, dê seu like, que eu sei que você vai gostar dessa aula. E sem mais delongas mesmo, vamos para ela. Bom, se você assistiu a nossa primeira aula, eu espero que você tenha assistido, você deve se lembrar que os árabes é que inventaram isso aqui e, inventaram a álgebra e tudo mais, a balança e tal, mas não era só a balança que eles se utilizavam. Eles também se utilizavam de um sistema numérico que era a mistura das rúbricas hindus com as rúbricas propriamente árabes, né? E veja que era uma cultura que baseada no comércio, né? O comércio era bastante intenso ali, e eles conheciam a Índia, conheciam ali a parte o norte da África e um pouco do que era o Império Romano. Ainda era, né? Porque 850 o Império Romano tá rolando ainda. Mas eles tinham a balança e tinham isso aqui. Então veja, os nossos algarismos de hoje, né, que a gente usa aqui, o 5, por exemplo, olha só que interessante, ele não é hindu. Ele é alguma coisa do árabe aqui, ele dá uma forçada aqui do árabe. Bom, então, os números que a gente usa hoje, né, os algarismos que a gente usa hoje, melhor dizendo, por exemplo, 5, e até uma brincadeira aqui, né, se eu apagar operações fica 50, né, dependia da boa vontade de quem lê, né, mas uma brincadeira que surgiu aí na hora. Ó, veja, o 5, ele nem é hindu e nem árabe. Ele é uma forçada de barra do árabe. Agora o 6, o 6 é árabe, né, ó, as rúbricas árabes. Então a gente pegou, vamos lá, ó, o 1 a gente pegou do árabe, o 2 a gente pegou do hindu, do 3 é o árabe, por causa dessa voltinha aqui dos hindus. O 4 hindu é o nosso 8. Ó, e o 8 hindu, o 8 árabe é esse aqui. Isso aqui parece uma fita, né? Se você olhar de lado, parece uma fita. Bati no negócio de novo. Se você olhar de lado aqui, ó, parece que o 8 é um sorrisinho. E o 9, que é o muito próximo do nosso, que é muito próximo não, é o nosso, ele já é um sorrisinho, parece uma linguinha aqui. Enfim, isso aí depende do lado que você está vendo. Espero que você esteja vendo de frente, inclusive. Mas veja aqui, ó, o 9 é árabe, né? O 9 é árabe e o 9 hindu é meio esquisito, mas também é bem próximo. E aí, ó, que legal aqui, ó, o hindu tem essa bolinha aqui, que é o 1 com o 0 em cima. Quase que um exponencial nosso, né? A gente vai ver aqui, ó, agora o árabe é 1 ponto. Mas olha que legal, isso aqui é o hindu, esse aqui é o árabe, e olha só quantos outros sistemas de numeração, né, de representação numérica, né? Numeralis representationis, ó, lá vai aprender latim. Talvez não aprenda matemática, mas latim, ó. Tem esses caras aqui as nossas rúbricas atuais, e veja, ó, o babilônio, o egípcio, o chinês, ó, o japonês, é sacanagem esse quadro aqui, né? Cara, podia só o quadrado aberto, o fechado, aliás, né? Não, o cara coloca um negócio dentro, parece uma janela quebrada.
Aí tem isso aqui que é o 7, bonito, mas parece nosso T. Então veja, tem mais um pouquinho aqui, ó. Aqui os hindus e os árabes, veja aqui o 6, ó, o 7, o 8, aqui, né? Vai saber o que tava lá. Tem algum erro aí, mas ó, nananana. E aqui uma tribo brasileira. Vê que ele começa com o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Então ele esvazia a mão esquerda até o 5. O 6 é o primeiro da mão direita. E aí ele repete. E esse Mer aqui, ó, tá vendo que ele repete 3 vezes? Isso aqui é bem interessante. Eles contavam só até 6. Por quê? Era no máximo que cada mulher tinha de filho. Então 7, 8, 9 tinha o mesmo peso de 6, porque não acontecia. Né? Interessante isso também. Mas veja como que desse monte de coisas aqui surgiu, né, na verdade, esses caras aqui. Né? Se estabeleceu essa turma aqui. E olha só que legal que o Leonardo Fibonacci, né, um grande matemático, no seu livro Liber Abaci, de 1202, né, ó, começou lá em 850 com o livro do Mohammed Ben... Ó, tem uma mão mexendo no livro. Ah, tá, é a luz, tudo bem. Veja que começou lá em 850 com o livro sobre, né, o compêndio sobre o cálculo por restauração e balanceamento do Mohammed Ben Musa. Depois de 350 anos, o Leonardo Fibonacci escreve o seu Liber Abaci, né, o livro dos ábacos, porque ele trabalhava com números com o pai dele, com as navegações do pai dele, conheceu um monte de lugar legal também, né, naquele tempo, lá em 1200. E ele escreve, olha que legal, com essas 9 figuras e com o signo 0, que é apelidado em árabe de Zéfirum, escreve-se todos os outros números. Então, ó, algarismos, números. O que é o número? É aquela brincadeira que eu fiz com 50. Né? O 50 é um número, o 5 é algarismo, o 0 também é algarismo. E, lembrando aqui, só por uma última vez, né, na última presença dessas nossas apostilas aqui, que eu fiz lá no curso do professor Risser, um abração para ele. Tem, ó, o 0 é indiano. Olha que legal. Foram os árabes invadindo a Europa que levaram o 0 para lá. E aí, ó, qual que é a grande vantagem disso que a gente vai ver agora? Vamos ver a parte prática. Bom, não adianta nada você ter a balança e saber mexer com ela, se você, por exemplo, escreve o número 8 assim. Escreve o número 10 assim. Escreve o número 12 assim, ó. Ué, mas não é assim? Não. Em romano é assim, mas como é que eu uso isso aqui? Porque veja, ó, vamos fazer a conta aqui, ó. Vou pegar o número 8 e vou somar com o 12. Dá 20, né? Ó, vamos de novo. Ó, a gente aprende, quer ver, ó? A gente tem, por exemplo, ó, quando a gente marca com os algarismos árabes, né, indo-arábicos, a gente faz isso aqui, não é? Ó? Certo? 2 mais 8, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Ah! Olha aí! Mas olha só que interessante. Vamos fazer um outro exemplo, né? Vamos pegar aqui, quer ver? O mesmo 12... e vamos somar com o 10. Aí o que eu faço? Bom, 12, 10, né? Então vamos lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A few moments later. Mas olha só, ó. Para eu contar em romano dessa forma, eu uso as mãos, né? Eu deixo a caneta de lado, eu uso as mãos e a cabeça. E o papel também deixei de lado. É uma porcaria, porque eu tenho que, para fazer a conta, eu não uso nem o papel nem a caneta. Agora aqui eu uso. Né, ó? Então, por exemplo, vamos somar um número grande. 1.257 mais 2.388. 7 mais 8, 15, vai 1.
1 mais 5, 6. 6 mais 14, vai 1. 3. Agora escreve 5 bilhões. 5 bilhões. Não tem, eu nem sei como é que seria 5 bilhões. Não sei como é que é bilhão. Uma boa pergunta essa aí. Como é que eu sei? Ó, 5 bilhão em algarismo, vou escrever comprido, né? Ó, milhão, mil, bilhão. Bota um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Agora faz isso em romano. Não faz. Inclusive já percebeu aqui, né, que a gente já fez a soma, né? Que a primeira operação básica já é a soma. Mas veja só, que numeração bosta. Não é à toa que não tem um matemático romano. Você tem filósofo, poeta, general, imperador. Qual que era aquele de um monte de velho? Senado. Você tinha um monte desses caras. Livros interessantíssimos. Conquistaram meio mundo. Mas não tem um puto de um matemático. Como é que você pega um negócio dele? Gente, como é que você usa isso aqui? Você não usa. Mas o pontinho... O símbolo é diferente. O símbolo não ajuda. Então não adianta você ter a balança. Você conquista lugares, ok, você tem espada. A turma dos egípcios construíram pirâmide sem f de x, sem balança, sem nada. Só com escravo, né? Escravo não faltava. E aí você constrói tudo. O próprio Coliseu, né, no primeiro século depois de Cristo, foi feito também sem nada disso, né? Agora, para você usar, né, um método para fazer conta, aí você tem um número mais, você tem que construir um número com algarismos que são amigáveis, né? Que eles vão produzir alguma coisa. Esses algarismos aqui são estéreis, né? Eles não dão frutos. Você marca as coisas, tá? Eu tenho aqui 1000, né? Eu tenho aqui 1000, beleza, 1000. Eu marco, né? 10, 20, eu marco, mas e aí? Né? Então veja que esse sistema, né, esse conjunto de algarismos me permite usá-los de fato. Quando eu fiz a continha aqui, a gente vai ver outras continhas, eu estou usando o papel e a caneta. Né? Eu não estou fazendo que nem... Eu tenho que largar tudo e contar lá 12, aí tem 1, né, 10, 22. Não dá. Eu uso a caneta e uso o papel. Como é que eles contam dinheiro em Roma? Desse jeito. Eles se viravam lá. Tanto é essa dúvida... Mas interessante. Tem muito dinheiro. Não conta? Conta? Então, chega uma hora que você nem precisa contar mais, né? É infinito. Tipo, 1 milhão você vai M. Só sabe quando acabar mesmo. E eles repetiam 3 vezes, né? Eu sei até, sei lá, 500, 1000, eu não sei se tem 5000, se tem um número assim. Eu desconheço se tem. Boa pergunta. Acho que não tem, nunca vi. Bom, se alguém souber, que ponha nos comentários pra gente, por favor. Por favor, né? Porque eu não sei tudo e nunca pretendi saber mesmo. Quero aprender junto com o ensinamento que a gente faz. Mas é interessante, né? E isso era uma desconfiança. Eu até vou falar... Bom, depois dessa longa introdução histórica, né? Porque eu de fato prezo por isso, porque isso vai preenchendo os buracos, né? Suja, né? Faz surgir novas perguntas e tal, né? Como é que eles guardavam dinheiro? Como é que eles faziam no banco? Então, não tinha banco nessa época, né? Com os romanos não tinha banco. Com esse sistema numérico deles não tinha banco mesmo. Tinha saque, tinha conquista militar, tinha filosofia, mas banco não tinha, né? E interessante que o peso das moedas, que o valor das moedas, perdão, era atrelado ao próprio peso, né? E por que hoje, por exemplo, as moedas são redondas? É que naquela época, como ela valia o valor dela em peso, o pessoal ia desgastando aquela parte e ia ficando com ouro, né? Então, por exemplo, você tinha lá uma moeda assim, aí o cara ia lá, pegava um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e daí ia ficando mais redondinha, né? Ó, tá vendo? Ela ficando mais, né? Parecendo uma pizzinha, né? Aí uma hora alguém falou que eu não sei quem fez, mas ó, uma hora, vamos fazer a moeda de ouro, pronto, a moeda redonda, acabou. E esse aqui, ó, era o asse. Por isso que hoje a gente é assalariado, que ganha moedas. Né? E essa moeda aqui era feita de cobre. Isso aqui tá lá, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, de 1776, primeira edição, se não me engano. Né? Mas vamos entrar na operação
propriamente dita, né? Então vamos escrever aqui do lado, que é a soma. Que a gente já sabe que é só colocar ao lado. Mas agora, no caso, a gente vai colocar embaixo, né? Então, ó, vou pegar um outro número qualquer. Vou pegar 2.357 com, vou inverter, 7.532. Vamos ver o que vai acontecer. Mais aqui, né? Lembra da cruzinha do et lá, que foi ficando, a cruzinha do t, aliás, né? Que foi ficando, tá bom. 7 mais 2, 9. 5 mais 3, 8. 8, 9. Então, 9.000. Você viu como eu fiz a conta rápido? Quando os árabes chegaram na Europa e depois das guerras e tal, depois que as coisas vão, né, que as culturas vão se acomodando, pelo menos ali rudimentarmente, não sei o quê, os caras desconfiavam das contas deles, porque faziam conta muito rápido. Ué, olha só. Eu pego um outro exemplo, vai pequenininho para não encher o saco de vocês, porque até eu já tô de saco cheio de escrever tanta conta. Ó, 7, caramba, eu gosto de 7. 7 de novo. Eu não fico lá, 1, 2... Olha só que legal. Eu faço a conta rápido. E eles desconfiavam dos mercadores árabes por fazerem a conta rápido. Ele fala, será que tá certa essa conta? Enquanto que os europeus ficavam lá sofrendo, penando com os algarismos romanos, né? Os algarismos romanos. Né? Então a gente tem que entender que, olha só, né? Uma invasão, quando tem uma invasão de um povo pelo outro povo, né? Você entende que não é só desgraça que traz isso aqui também. Tanto é que nós estamos no Brasil em 2020 falando sobre isso. Né? E a gente veio usando desde 1202, né? Lá com o Leonardo Fibonacci, que é um grande personagem da matemática. Né? Então, veja que esse método aqui ele é muito prático, onde eu uso o papel e a caneta. E faço pequenas somas, né? Eu faço grandes somas fazendo pequenas somas. E qual que é a grande utilidade desse número aqui, né? Desse sistema numérico? É porque eu coloco um símbolo na casa das unidades, um símbolo na casa das dezenas, um símbolo na casa das centenas e um símbolo na casa dos milhares. Então eu faço a mesma operação nos 4 algarismos desse número aqui. Enquanto que se eu for pegar um símbolo para cada coisa, né? Por exemplo, se eu pego o 10, ter um símbolo só atrapalha, né? O x do romano, lembrando lá, né? Que o x agora dos romanos, né? Significa 10. Pô, é um símbolo só. Isso é ruim, na hora de fazer contas muito grandes. Então eles não tinham banco, não tinham nada dessas coisas. Tinham grandes filósofos, tinham grandes oradores, grandes pensadores, juristas, né? O direito romano ainda está por aí até hoje, bem presentemente. Mas agora o sistema numérico era muito ruim. Agora, o dos árabes, misturado com os dos hindus, é perfeito. Olha só que legal. Você soma pequenas somas por vez. Então, essa aqui é a soma. Agora, a gente vai para a subtração, que é análoga, né? Porque somar eu coloco do lado. Aqui, ó. Subtração. Bom, vou fazer um exemplo só, porque é a mesma coisa. Vou pegar 9.889 menos, né? Vou tirar do lado dele, vou tirar desse valor 1.234. A mesma coisa, 9 menos 4, 5. 8 menos 3, 5 de novo. 8 menos 2, 6. 9 menos 1, 8. Com a mesma facilidade, eu somo e subtraio. Justamente porque, mais uma vez, né, ó, você tem um símbolo do milhar, um símbolo na centena, um símbolo na dezena, um símbolo na unidade. E se fosse mais para cá, né, seria dezena de milhar, centena de milhar. Aí no caso, milhar, né, milhar de milhar, né. O que é 1 milhão? 1 milhão é 1000 mils, né. Você tem um conjunto de 1000 mils. E bilhão é 1 milhão de milhares, né? Então é 1000 milhões. Nem é assim. A gente vai reduzindo para uma palavra só para ficar mais fácil. Então, ó, subtração, soma. Agora, a gente vai para as próximas duas operações, que são, obviamente, multiplicação e divisão.
Beleza?